Eu quero falar com vocês sobre aquelas pessoas que servem a própria imaginação, achando que estão a servir a Deus. O que nós mais vemos hoje são pessoas que acreditam que servem a Deus, mas que na verdade servem a própria imaginação. O Senhor Jesus, no capítulo 6 de Lucas, no verso 46, ele diz o seguinte: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo?" Então, 6:46 diz assim: "Por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo?" Amém? O Martin Henry, o puritano, ele dizia o seguinte: essas palavras é como se fosse uma zombaria para Cristo. Foi dirigida para Cristo, mas por pessoas que não se submetiam a Ele. Assim conforme aconteceu com aquelas pessoas que diziam que Cristo era o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus, livra-te da cruz, se tu és o filho de Deus. Elas chamavam Cristo como rei, mas que no fundo não acreditavam que ele era o verdadeiro rei. Porque se eles acreditassem que Cristo fosse o rei dos judeus, realmente não o crucificariam. Nem tampouco zombariam dele na cruz. Então ele falava: olha, do mesmo modo que essas pessoas dizem Senhor, Senhor, e não obedecem ao que Cristo diz, eu, do mesmo modo que aquelas pessoas que diziam que Cristo é o rei dos judeus, por zombaria na cruz, fazem. Então, o texto se dirige para pessoas que tenham conhecimento de Cristo. Porque você não pode chamar de Senhor alguém que você não conhece. Você não pode chamar de Senhor alguém que você não tem o mínimo de conhecimento ou alguém desconhecido. Então Cristo fala: olha, vocês não são meus servos. Porque eu sou o Senhor dos vossos lábios, mas não da vossa vida. Eu não sou o Senhor de vocês. Então, essas pessoas que Cristo se dirige a elas não desprezavam Cristo. Não, que você não vai chamar de Senhor alguém que você despreza. Mas elas só não lhe tratavam como ele deveria ser tratado. Então Cristo falou: olha, se eu não sou o Senhor do vosso coração, da vossa vida, é inútil eu ser o Senhor dos vossos lábios, não do vosso coração, da vossa vida. É como se aqueles demônios que falavam assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eram expressões bonitas. Quando Jesus expulsou alguns demônios, uma legião de demônios se manifestou e falou: tu és o Filho do Deus Altíssimo. São expressões bonitas, mas que no fundo não mudou a condição dos demônios. Eles continuaram sendo mal, mesmo com aquela expressão bonita que saiu dos lábios dele. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então, Jesus falava com pessoas que tinham conhecimento dele, ao ponto de lhe chamarem de Senhor. Eles não eram frios, nem eram quentes, eles eram mornos. Então Jesus está falando: olha, não é o que vocês falam sobre mim que mostra que eu sou o Senhor da vossa vida. É o que vocês fazem com aquilo que vocês sabem sobre mim. Então, não importa o quanto as pessoas sabem sobre Cristo. Se elas não obedecem aquilo que Cristo ordena, Cristo não é o salvador dessas pessoas. Então, o ponto crucial das palavras de Cristo é a obediência. É a sujeição naquilo que Cristo ordena. Então, os servos de Cristo são como aquela mulher de Provérbios 31, que estão em constante trabalho para agradar a quem aquela ama, que é o seu esposo, nesse caso. E nós somos assim. Se nós conhecemos os servos de Cristo, não pelo que eles falam, mas pelo que eles fazem por Cristo. Então, nós não seremos lembrados por aquilo que nós falamos. Muitos de vocês não lembram daquilo que eu preguei na semana passada. Então, nós seremos lembrados por aquilo que fazemos e não por aquilo que falamos. Então, Deus, ele não ouve apenas aquilo que falamos. As nossas obras têm uma voz maior do que o tom da nossa voz. As nossas obras falam. É isso que Deus quer ouvir de nós. Aquilo que falamos com aquilo com uma forma de ação. Então Cristo vai falar: é inútil vocês me chamarem de Senhor. Ele fala assim: não perdem o vosso tempo fazendo isso. Eu não sou o Senhor do vosso coração, apenas dos vossos lábios. Então, só pode chamar de Senhor a Cristo aquele que lhe obedece de uma forma total. Não adianta vocês me chamarem de pai se vocês não me obedecem como filho. Isso que Cristo está falando. Então, nós pensamos que é possível servir a Cristo, mas não de todo o coração.
Nós achamos que existem pessoas na face da terra que servem a Cristo, mas não lhe servem de todo o coração. Mas esse pensamento é mundano. Ou a pessoa serve de todo o coração, ou ela está a servir a própria imaginação e não a Cristo. Não existe nenhum ser humano nessa terra que não serve a Cristo de todo o coração. Tipo, fala, eu gosto da igreja, mas eu não sou totalmente da igreja, não sirvo totalmente. Então a pessoa não serve a Cristo. Porque nós achamos que Cristo merece um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso recurso, um pouco da nossa dedicação. Então, porque nós acreditamos que devemos dar tudo para nossos trabalhos, para nossa faculdade, para nossos estudos, e dar apenas um pouquinho para Cristo. Aquelas palavras que nós falamos, né? Vou tirar um tempo para Deus, vou tirar um tempinho para estar com Deus, vou tirar um tempinho. Mas isso não existe. Ou todo o tempo da sua vida é dele, ou nada é. Ele está falando, seu Senhor. Se eu não sou o Senhor de tudo que vocês têm, eu não sou o vosso Senhor em nada. Eu sou o Senhor. E as pessoas tinham uma ideia ridícula, falar, o que importa para Deus é o meu coração. Usa essa ideia e vai na empresa, não faz nada. E fala, não, eu não falei que o chefe mandou, mas o que importa é o meu coração. Fala isso para o teu chefe. Você nunca falou isso para o teu chefe. Nunca. Tudo que ele manda, você obedece. Tudo. Mas para Cristo, nós falamos, olha, eu posso não fazer isso, mas Deus conhece o quê? A intenção do meu coração. Vai no trabalho cheio de intenção de fazer as coisas, mas não faz nada. Você vai ver o que o teu chefe fará com você, ele vai te despedir. Essa ideia mundana que nós temos de falar, olha, o que importa é o meu coração, mesmo não fazendo nada, isso é algo que não é aplicável na vida prática. Não estudam para a faculdade, para fazer a prova, ou na escola, e falam, não, o importante é o meu coração, eu queria estudar. Isso não é prático. Então, pessoas que agem desse modo não estão a servir a Cristo. Os fariseus, eu quero que vocês analisem algo. Os fariseus, eles não serviam a outros deuses, mas não serviam de todo o coração ao Deus verdadeiro. Tanto os fariseus que não serviam de forma verdadeira ao Deus verdadeiro, como aqueles que adoravam deuses falsos, estavam na mesma condição diante de Deus. Porque não havia verdade em ambos. Deus não pode ser servido por parcialidade. Ou ele é servido de toda a nossa força, de todo o nosso coração, ou ele não está até ser servido. Então, os fariseus, eles estavam dispostos a morrer por aquilo que acreditavam. Mas tudo que eles acreditavam era coisa da imaginação deles. Eles acreditavam que era errado você ter uma relação sexual na prática com alguém, mas era normal você cobiçar alguém. Cobiçar é normal. Adulterar. Ele falava isso, olha, é normal você cobiçar, mas não é normal você praticar o ato. Tudo fruto da imaginação deles, porque Jesus falou, olha, aquele que cobiçar uma mulher no seu pensamento já o praticou. Mas eles imaginavam que aquilo diante de Deus era normal, porque eles forjaram Deus na sua imaginação e serviam aquilo que eles forjaram. Eles serviam os próprios pensamentos. Eles imaginaram coisas sobre Deus e serviram aquilo tudo. A imaginação. Não existe nada mais importante nessa vida do que ter um conhecimento sobre Deus. Aqueles que não conhecem Deus de forma verdadeira, eles vão servir a imaginação que criaram sobre Ele e não ao Deus verdadeiro. O teólogo, né, A.D. Botoso, ele fala assim, um ídolo na mão, um ídolo na mente é pior do que o ídolo na mão. Então, eles criaram um monte de imagens dentro do coração deles, da mente, sobre Deus, e serviam aquilo, não de todo o coração. Então, irmãos, eu vou começar o sermão com o primeiro tópico. É sobre aquelas pessoas que são quase servos de Deus. Vai ser o primeiro tópico, né, do início do sermão. Então, aquelas pessoas, irmãos, eles acreditavam que tinham Cristo como Senhor. Eles fariam tudo. Eles morreriam por aquilo que eles acreditavam. Os fariseus estavam dispostos para morrer, e não só para morrer, mas para matar. Mas eles não viviam. Vocês conseguem ver? Eles eram capazes de apedrejar alguém. Eles estavam dispostos para tudo. Então, eram servos que eles não serviam. E se serviam aquilo que eles pensavam sobre Deus, e não aquilo que Deus revelou. Deus não pode ser servido de acordo com a nossa imaginação, ou de acordo com aquilo que nós forjamos ou pensamos a respeito dele. Se Deus não for servido do modo em que ele se revelou, se manifestou, ele não está a ser servido de algum modo. Aquelas pessoas que não conhecem
a Deus por meio das Escrituras, não tem ele servido. Não tem. Porque não farão nada de todo o coração. Quando a Bíblia fala sobre amar a Deus, sobre servir a Deus, a Bíblia sempre fala para fazer de todo o coração. De todo o coração. Tipo, você deve amar o Senhor, seu Deus, com toda a tua força, com toda a tua energia, com toda a sua alma, com tudo. Na Bíblia, existia um rei que... a Bíblia diz, em 2 Crônicas, no capítulo 25, no verso 2, que eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fizeram de todo o coração. Então, de acordo com os padrões de Deus, se a pessoa não faz de todo o coração, é melhor que não faça. Porque se não fazer de todo o coração, ou melhor, como eu falei para os irmãos algumas vezes, né? Se o coração não for dado, nada foi dado. Nada. Então, assim conforme sucede algumas pessoas, né, que abandonam alguns pecados, tipo, abandonaram a mentira, mas continuam a mentir, a fofocar, abandonaram a bebida, mas continuam a fazer coisas ilícitas na internet, ver vídeos ilícitos, visitar prostíbulos. Então, eles abandonaram um pecado, mas abraçaram outro. Eles são como Ben Haddad, que a Bíblia declara que ele foi curado de uma doença, mas morreu de outra. Na verdade, as pessoas que servem a Cristo de forma parcial, elas nunca abandonam tudo, nunca se livram de todos os pecados. Nunca. Então ele fala assim, olha, pelo menos eu dei o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo, eu fiz alguma coisa, dei o primeiro passo. Não existe isso. O primeiro passo, pressa. O primeiro passo a ser dado para servir a Cristo é a pressa. Você fala, não, mas a pressa é inimigo da perfeição. Fica em um acidente ou numa casa com incêndio. Você vai ter que ter pressa de sair daí. Você vai ter que ter pressa. No trabalho de Cristo, quem não tiver pressa, não deu nenhum passo ainda. A pressa, a força, a garra é o primeiro passo a ser dado. Nesse trabalho fomos chamados para correr, para vir de todo o coração, para se entregar com tudo. Então, e Cristo, ele fala assim, olha, é maldito aquele que se gaba, que dá alguns passos. A Bíblia fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Maldito é aquele que não serve a Deus de forma relaxada. Ainda se gaba e fala, eu dei um passo, eu dei dois. E a Bíblia chama isso de maldito. Porque a pessoa se engana. Então, e Cristo fala assim, olha, eles não são meus servos, porque eles não fazem o que eu ordeno. Eles não fazem. E quantos de vocês, as pessoas que me ouvem, né, falam, nós falamos sobre o Evangelho quando queremos. Cristo nos deu uma ordem, vão para o mundo todo, preguem o Evangelho. Mas nós não fazemos. Nós pregamos quando nós queremos pregar, quando nós estamos com vontade. Então, isso não é servir a Cristo. Isso é servir a própria imaginação. Quantos nós só pregamos o Evangelho nas coisas que nós mais gostamos? Quantas vezes Deus nos ordena para pregar? Diz assim, vão e preguem o Evangelho, preguem. Vocês são meus servos. Eu não pedi um conselho para vocês, eu dei uma ordem, vão e preguem. Mas nós não fizemos isso. Quantas pessoas na sua sala de aula, no local onde você mora, no prédio onde você mora, não sabem sobre Cristo? Simplesmente porque você que é servo, não anuncia aquilo que teu Senhor ordenou. Então, os servos de Cristo, eles estão dispostos a fazer absolutamente tudo o que Cristo ordena, mesmo sem terem vontade de fazer isso. Porque nós não somos servos das nossas vontades, mas de Cristo. Então ele fala assim, olha, vocês precisam sair desse engano da vossa imaginação. Vocês não são meus servos, porque vocês não me servem de todo o coração. E os fariseus, esse povo que ouvia essa palavra de Jesus, fazia coisas extraordinárias. Tipo, em Lucas, no capítulo número 50, no capítulo 5, no verso 3, a Bíblia fala que eles jejuavam com frequências, faziam orações, mas todavia não serviam a Cristo. Eles falavam sobre Cristo, mas não viviam aquilo que Cristo ordena. E Cristo disse, olha, você deve ouvir e obedecer o que eles fazem, o que eles falam, mas não segue o exemplo deles, porque eles não fazem. São pessoas que faziam jejum, oravam, davam esmolas, frequentavam templos, liam a lei, não se misturavam com pecadores, alguns até profetizavam, mas todavia não eram servos de Cristo. Eles faziam algumas coisas, mas não faziam tudo. Porque obediência incompleta é desobediência. Eles serviam a imaginação deles. E no último dia, quando Cristo se manifestar,
Eles vão falar, Senhor, em teu nome nós fizemos muita coisa. Ainda bem que é muita, mas não fizeram tudo. Mateus 7, verso 21 diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ele está falando para pessoas que faziam coisas para ele, profetizar, expulsar demônios, faziam um monte de coisa. Isso é para você que ouve essa palavra. Hoje é para nós que conhecemos a palavra. Porque nós acreditamos que servir a Cristo é fazer uma oraçãozinha, tirar um dia na semana para ouvir uma pregaçãozinha, fazer uma oraçãozinha. Tudo isso os fariseus faziam. E faziam muito mais do que isso. Eles jejuavam, davam dízimo. Eles faziam um monte de coisas que nós não fazíamos, nós não fazemos. Mas tudo que elas tinham na cabeça delas, dessas pessoas, era fruto da sua imaginação. É verdade que algumas pessoas que me ouvem hoje se esforçam mais para servir os seus trabalhos do que a Cristo. Porque as pessoas, é verdade isso que eu vou falar para vocês. Existem pessoas que se esforçam mais para aprender as coisas desse mundo do que a Cristo. O esforço que você usa para servir a Cristo, se fosse o mesmo esforço que você usa se você usasse para servir um local onde você trabalha, você seria demitido. Será demitido. A maior parte das tuas energias você deposita na faculdade, no trabalho, é coisa que você não faz por Cristo. Porque as pessoas honram mais as coisas desse mundo, servem as coisas desse mundo, tiram um diazinho na semana, fazem uma oraçãozinha em casa e acham que isso é servir a Cristo. Os fariseus faziam isso e muito mais. Eles expulsavam demônios, profetizavam, faziam milagre, coisas que às vezes nós não conseguimos fazer. Tudo fruto da imaginação. Então, pensar no tempo que você tira, vamos supor, para você ler a palavra de Deus, para você entender essa palavra. E o tempo que você tira para o teu recurso, para a escola, para a tua prova, quando tem uma avaliação, quando tem qualquer coisa, é um esforço totalmente diferente, não é comparativo. Então, olha, irmãos, o nosso compromisso com as coisas desse mundo tem sido muito mais forte do que o compromisso com Cristo. Então, Cristo fala, por que você me chama, Senhor, se a maior parte do seu tempo, do seu dia, das suas energias, das suas forças, você não gasta comigo? Por quê? Então, isso é para nós. Então, é como se as pessoas tivessem mais honra pelos chefes, pelas empresas no local que trabalham, do que para Cristo. Vocês acham normal, vamos supor, você achou normal você faltar num culto, mas você não acha normal faltar um dia no trabalho. Isso é normal, se atrasar num culto, mas isso é normal se atrasar no trabalho. Vamos supor, que horário que as pessoas entram para o trabalho? 7 horas, 8 horas. Quando é que o culto começa? Às vezes, normalmente nas igrejas normais, o culto começa às 7, 8 horas. As pessoas se atrasam no culto da noite, mas não se atrasam na empresa que chega a chegar às 7 da manhã, 8 da manhã. Isso tudo mostra quem nós temos honrado. Quem nós mais se esforçamos para agradar, aquele é o Senhor da nossa vida. Você pode falar, não, isso não tem nada a ver. Isso tem. Isso mostra que você honra o local que você trabalha, o local que você frequenta. Isso mostra a honra ao Senhor. Então, quando a Bíblia fala que nós somos servos de Cristo, isso não é uma simbologia, irmãos. Isso não é uma palavra bonita para enfrentar o nosso currículo, não. Isso é um reconhecimento daquilo que nós temos feito, do trabalho que Ele nos designou para fazer, servos de Cristo. Então, faz uma análise no teu coração. Se você realmente é um servo de Cristo, ou você imagina que é. Se você imagina, você ainda não é. Não, Cristo, você deve se analisar, para você não se enganar no dia do juízo final.
No dia do julgamento, como nós lemos em Mateus, haverá muita surpresa. Muita. Então, irmãos, o que nós mais temos hoje é pessoas se atribuindo títulos, nomes que não são, que não deveriam ser usados. Você perguntar, hoje o que nós mais vemos é: eu sou servo de Cristo, não vai acontecer aquilo, não vai acontecer isso. Você pergunta, de que modo você tem servido a Cristo? Não tem nenhuma explicação para isso, né? Então, eu gostaria que vocês analisassem algo, irmão. Eu gostaria que vocês pensassem sobre algo. Nós, às vezes, servimos nossos próprios gostos, nossa própria vontade, fizemos disso o nosso Senhor. Por que nós vemos na igreja, no mundo evangélico, como você fala assim, olha, eu gosto de louvar, mas não gosto muito de evangelizar. Eu gosto de cantar, mas não gosto muito de meditar. Por quê? Porque a pessoa está servindo os seus próprios gostos e não aquilo que Cristo ordena. Cristo deu um pacote em nós. A menos que tudo isso seja obedecido, nada foi obedecido. Porque aquele que transgredir, na lei era assim, aquele que transgredir um ponto da lei, transgrediu toda. Então, quando nós falamos, olha, eu gosto de fazer isso, mas não tenho prazer de fazer aquilo, então nós fizemos do nosso gosto, o nosso próprio Deus, e temos servido o nosso próprio ego, e não a Cristo que ordenou aquilo. Nós somos chamados para servir a Cristo, não nossos gostos, não nossas vontades, tudo deve apontar para Cristo, tudo. E tem algo, irmão, Cristo sempre vai nos pedir para fazer coisas que nós não gostamos de fazer, sempre. Porque se Cristo falasse para você fazer o que você gosta, você não obedeceria nada, você não faria nada que a Bíblia ordena para fazer. Então, quando aparecer alguma coisa que você não tem prazer de fazer, tenha certeza, é isso que Cristo quer que você faça. Porque o que Cristo ordena para nós é o que nós não gostamos, a obediência, o temor, a sujeição, o se afastar do pecado. Então, quando nós entregamos o nosso coração para Cristo, que sempre pertenceu a Ele, as nossas vontades devem se prostrar, os nossos gostos têm que se dobrar, a nossa vontade precisa se dobrar e falar: Senhor, fala que o teu servo ouve. Nós precisamos ter essa disposição de nos desafiar nós mesmos, falar: olha, eu preciso obedecer o que Ele ordena, eu preciso. Porque servir de modo parcial é perca de tempo. É perca de tempo. Agora, eu quero que vocês pensem por outro extremo, agora que vocês vão ver. Então, quando eu falei para vocês que tem pessoas que só fazem aquilo que gostam, que tem prazer de fazer, e ele ainda pode dizer assim: olha, eu não posso fazer algo que eu não tenho prazer de fazer, eu não posso ser hipócrita. Isso é que nós mais vemos. Eu não posso ser hipócrita. Olha, eu pergunto, se ser hipócrita é fazer o que Cristo ordena, então eu sou. Se ser hipócrita é fazer o que Cristo ordena, mesmo não ter prazer de fazer, então todos que estão no céu são hipócritas. E que todos que estão no inferno são sinceros. Porque a maior parte daqueles que estão no inferno estão lá porque fizeram aquilo que eles tinham prazer de fazer: pecar, desobedecer a Cristo. Posta a sinceridade, fala assim: olha, eu não quero ser hipócrita, eu sou sincero, eu não quero servir a Deus, eu não quero fazer isso. Imaginam, olha um estuprador, ele fala assim: eu estou com desejo de estuprar alguém. Ele está a ser sincero, mas ele não está a ser verdadeiro, mesmo naquela hipocrisia dele, achando que está a ser sincero, ele está errado. As pessoas acham que ser sincero é ser verdadeiro. As pessoas acham que ser sincero é sempre uma forma de mostrar que a pessoa está fazendo alguma coisa certa. Então, quando você fala: eu não quero ser hipócrita, eu estou falando assim: olha, eu estou ciente que vai desobedecer a Deus. Eu estou consciente disso. Olha, irmãos, no céu, os que estão lá hoje, eles estão lá, acho que todos que estão no céu hoje tiveram que entristecer a sua própria vontade, se afastar, negar suas vontades para fazer a vontade de Deus. Mas eles não são hipócritas, porque nós somos chamados para servir, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é você pensar que você gosta de fazer o que Cristo ordenar. Isso é hipocrisia. Ninguém gosta. Porque nós estamos aqui não para seguir os nossos gostos, mas a Deus, a Cristo. A oração do Pai Nosso é essa, assim: olha, seja feita a sua vontade e não a nossa. Então, e Paulo, ele diz assim: se
que todos nós iremos comparecer para um tribunal de Cristo. Se a minha suposta sinceridade não me leva a cumprir, a obedecer o que Cristo ordena, ele não vale para nada. Ele é inútil. E os homens ainda se gabam. E essa suposta sinceridade que os homens têm de não obedecer a Deus, no dia do juízo final será usada contra eles. Será usado contra eles no dia do juízo final. Ele fala, olha, você se gabou que não queria obedecer a Deus. Então você será punido por causa da tua suposta sinceridade. Você está aqui hoje por causa da tua suposta sinceridade. Que reconheceu, falou, eu não posso ser hipócrita, não quero servir a Deus. Eu não quero fazer isso. O que nós mais vemos aqui no mundo, no dia a dia, isso. Eu não quero ser hipócrita. Mas eles são hipócritas, porque se não fossem hipócritas, eles obedeceriam a Deus. É o que nós mais ouvimos hoje e sempre. Então, e o inferno é um local que Deus vai abandonar os homens. Não é aqui, não, se você procurava um lugar onde você pudesse ser aquilo que você quer, é aqui. É aqui você será aquilo que você sempre quis ser. Então, e a verdade, irmão, é que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. Por que me chamas Senhor, Senhor, se você não faz o que eu digo? Jesus está falando, olha, eu sou Senhor de vocês, mas vocês não são meus servos porque vocês não me obedecem. Não tem como fugir, irmãos, do senhorio de Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de tudo, de todos. Jesus Cristo é o Senhor, tanto para salvar, para condenar. Jesus Cristo é o Senhor, tanto para perdoar, como para julgar. Jesus é o Senhor. E sempre será o Senhor. Não tem como fugir disso. Você pode fugir das dívidas, dos problemas, das coisas que você não gosta, mas ninguém nessa terra tem poder para fugir do senhorio de Cristo. Ninguém. Até aqueles que rejeitam ouvir a palavra hoje, ninguém tem poder. Jesus é o Senhor. Então, saber que Jesus Cristo é o Senhor é uma coisa. Lhe servir, se submeter a Ele como um Senhor é outra. Jesus Cristo é o Senhor. Mas se Ele não for o teu Salvador, você está perdido. Jesus é o Senhor da sua vida. Quer você queira nele ou não. Mas se Ele não for o teu Salvador, você está perdido. Então, quando nós temos Cristo como Salvador, Ele nos capacita a lhe obedecer, a se sujeitar àquilo que Ele ordena. Então, nós temos um relato em toda a Bíblia que Jesus é o Senhor de tudo, de todos. Nós temos um exemplo que Ele amaldiçoou a figueira. Ao amaldiçoar a figueira, Ele está falando, eu sou o Senhor da natureza. Ao ordenar que as tempestades do mar se acalmassem, Ele fala, eu sou o Senhor dos oceanos. Ao expulsar os demônios, Ele está falando, eu também sou o Senhor dos demônios. A curar as doenças dos homens, está falando, eu sou o Senhor do corpo dos homens. Não há absolutamente nada nessa terra, nada. Até as partículas, os vírus mais pequenos do seu corpo estão debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor de tudo que habita em você. Tudo que a vida que você tem pertence a Ele, tudo pertence a Cristo, tudo. Não existe absolutamente nada nesse universo que não pertence a Cristo, tudo. Então, tudo pertence a Cristo. E você será cobrado por cada minuto, por cada segundo, por cada dia, por cada ano, por cada mês que você viveu, achando que você fosse o Senhor de você mesmo. Achando que você acordou por causa da saúde e não por causa da graça e da misericórdia. Você será cobrado por cada segundo que você desperdiçou na sua vida, não servindo a Cristo. Porque tudo pertence a Ele. Tudo. A Bíblia declara que porque dele, por Ele e para Ele pertence tudo e devemos dar glória a Ele a tudo. Porque tudo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele é tudo. Então, você pode fugir de tudo, mas você não pode fugir dessa verdade. Isso é algo que não depende da tua fé, daquilo que você acredita, é algo que não depende da tua religião. Jesus é o Senhor. E a minha Bíblia declara que haverá um dia que você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Não importa se você tem fé, se você não tem fé, se você é cristão, católico, da Umbanda, isso é desnecessário. Você vai comparecer diante do tribunal desse Senhor que eu prego aqui hoje. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, diz assim, olha, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, quer para bem, quer para o mal. Ainda que você não tenha fé nisso, isso não vai acontecer por causa da sua fé.
É um relato que vai acontecer independentemente se você crê ou não. Todos nós iremos comparecer diante desse tribunal, diante desse Senhor. E vamos prestar contas, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é e sempre será. Porque haverá um dia que todo joelho vai se dobrar diante de Cristo. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, diz que para que no nome de Jesus todo joelho se dobra. Quer nos céus, quer na terra, quer debaixo da terra. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. E todos nós vamos se prostrar. Nossos olhos vão se dobrar e reconhecer que Ele é o Senhor. Que Ele é e sempre foi o Senhor. Porque a nossa vida pertence a Ele. A nossa negligência em servir a Ele, Ele vai cobrar de nós isso. Ele vai cobrar. Muitos, até dos que estão na igreja, não esperam muito de Cristo. Porque a própria consciência acusa. Você não pode esperar muito de alguém que você não serve. Muitos estão na igreja servindo os seus interesses pessoais. Muitos estão na igreja para servir a própria consciência e não ao Deus da Bíblia, não ao Deus verdadeiro. Porque nós acreditamos que existem pessoas que foram chamadas para servir a Cristo mais do que os outros, mas esse pensamento é ridículo. Todos nós fomos chamados para servir a Cristo na mesma proporção de entrega. Todos nós. Então, a verdade é que nós, um dia, assim conforme Cristo compareceu diante do tribunal dos homens, nós vamos comparecer diante do tribunal dele. E esse dia está próximo. Esse dia está próximo. O que é ter Cristo como Senhor? A verdade é que todos têm Cristo como Senhor. Mas só os eleitos, ou melhor, mas só aqueles que são salvos lhe obedecem e reconhecem isso. Então, Cristo não se torna Senhor na nossa vida quando nós cremos nele. Ele já é o Senhor antes de nós crermos. Ele já é o Senhor antes de nós existirmos. Ele já é o Senhor antes do universo existir. Ele sempre foi o Senhor. Ele sempre será o Senhor. A questão não é se Cristo é o teu Senhor, porque isso é verdade que Ele é. Ele é o teu Salvador. Você é salvo por Cristo. A alma que realmente tem Cristo como Salvador não quer que ninguém faça absolutamente nada para Ele que Ele mesmo ordenou, que Ele mesmo pode fazer para Cristo. Essa pessoa que tem Cristo como Salvador, ele fala, eu não vou passar minha responsabilidade para outro. Cristo ordenou fazer isso para mim e eu vou fazer isso para Ele. Então, nós temos Cristo como Senhor quando reconhecemos a nossa posição de servos. Quando reconhecemos que precisamos lhe servir de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós somos. Então, o verdadeiro servo de Cristo é aquele que se coloca em total disposição, entrega, para agradar aquele que o salvou. É aquele que aprende o que Ele ensina, crê o que Ele revela, obedece o que Ele ordena, e que evita o que Ele proibiu, que suporta o que Ele ordena, e que ama aquilo que Ele ama, e odeia o pecado que Cristo tanto odeia. Isso é servir a Cristo. O sinal visível de que alguém está servindo a Cristo é isso, é entrega total, é deixar de servir a própria imaginação que leva o ser humano a pecar. Então, a verdade é o seguinte, irmãos, não importa se quem é você, o que você acredita, se você é um cristão. Se você é um cristão, a Bíblia fala que mais do que servo de Cristo, você é escravo de Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo de número 1, ele fala o seguinte, Paulo, se puderem abrir comigo, né? Filipenses capítulo 1, no verso 1. Então, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Na vossas traduções está servos, mas a palavra original aqui, eu vou continuar a leitura assim, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, escrevemos a todo o povo santo em Jesus Cristo, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Então, o texto
Então Paulo escreve para a igreja de Filipos e diz, olha, ele se apresenta como escravo de Cristo. Ele disse, vou expressar a minha liberdade em Cristo, mostrando que agora sou escravo dele. Ele expressou isso, a sua escravidão em Cristo, para mostrar que ele é livre. Ele é livre. Nenhum escravo, pensam na vida do escravo, pensam como é que é o escravo. Nenhum escravo se preocupa em obedecer a outros senhores. Sua principal preocupação era realizar a vontade daquele a quem ele pertencia. O escravo não passa a maior parte do seu tempo pensando em obedecer o seu mestre. Não, ele não passa a maior parte do seu tempo em isso. O escravo passa a maior parte do seu tempo obedecendo, não pensando em obedecer, mas obedecendo. Então, um escravo é aquele que não tem nenhuma preocupação com nada. O escravo normal, não tem preocupação com o que vai vestir, com o que vai comer, com quem vai lhe proteger. Isso não é preocupação do escravo, isso é preocupação do Senhor, a quem ele pertencia. A única preocupação do escravo é obedecer ao seu Senhor, é obedecer àquele a quem ele pertencia. Você não se vê como escravo de Cristo, você não tem o servido. Você não tem o servido. Então, a única preocupação do escravo é perguntar: o que meu mestre quer hoje? Como eu posso... A preocupação do escravo quando acorda é essa: o que meu mestre quer que eu faça? Então, se você não tem esse pensamento ao acordar, você não tem lhe servido. Não tem. Não, Cristo fala: vocês não são meus servos, porque você não tem me servido de todo o coração. O nosso mestre, ele diz assim: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem. Vocês não podem servir ao Deus da vossa imaginação, aos vossos gostos, aos vossos interesses, e a mim ao mesmo tempo. É impossível. Porque ou você vai se dedicar em um para agradar a outro, mas é impossível servir os dois ao mesmo tempo. É impossível. Então, na época de César, era uma grande honra ser considerado como escravo de César. Então, e Paulo entendia isso. Paulo, ele mostrou isso como uma honra para ele. É uma honra me apresentar como escravo de Cristo. Então, essa afirmação de Paulo é uma forma de nos revelar: eu parei de viver para mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas vontades morreram, de modo que eu já não tenho vontade própria. Não tenho desejos próprios. Eu morri. Pergunta ao sonho do escravo. O sonho do escravo é agradar aquele que o comprou, a quem ele pertence. Qual é a preocupação do escravo? É agradar aquele a quem ele pertence. Pergunta para o sonho: o que você sonha? O que você quer? Nada. Eu quero obedecer àquele a quem eu pertenço, ao meu Senhor. Então, eu vi a história de uma mulher que ela se submeteu realmente como uma serva escrava de Jesus Cristo. A mulher disse para ele o seguinte: olha, se Deus levasse o seu marido, se Deus matasse o seu marido, como você acha que suportaria isso? Você não lhe serviria? Ele disse assim, olha, ela respondeu: meu marido pertence a Deus e não a mim. Ele pode fazer com meu marido o que lhe aprove. E falei assim: então tá bom, né? E se fizeram com o seu bebê? Com o seu filhinho? Ela disse: tudo bem, Deus tomará conta dele melhor do que eu. Ele está nos braços mais seguros do que os meus. Mostrando que, independente daquilo que acontecesse, aquela mulher sabia a quem ela pertencia. Ela sabia em quem ela servia. Muitos dos que ouvem a palavra não podem dizer: olha, eu sei em quem tenho crido. Não é porque não sabem em quem tenho crido, em quem tenho servido. E segundo é que não sabem em quem tem crido, porque, olha, o que mais existem hoje é pessoas que não têm conhecimento sobre Deus. Não podem afirmar como Paulo, falar: eu sei o quem tenho crido. Você não pode servir em alguém que você não conhece, em quem você não crê de todo o coração. Então, pensam nos benefícios de se tornar ou de ser escravo de Cristo. Não, se Cristo for o teu Senhor e Salvador, o reino dele será o seu reino. A alegria dele será a sua alegria. As riquezas dele serão suas. A paz dele será sua. Mas o que nos faz não esperar muito desse Senhor? É simplesmente isso, porque, eu vou repetir, a própria consciência nos acusa.
A própria consciência fala, você não pode esperar algo de alguém que você não serve. A consciência fala, é inútil esperar. É como se você tivesse a esperar um salário que você não trabalhou para ter. A consciência fala, isso não é justo. Não é justo. Mas eu quero que falar para vocês, nessa terra que nós vivemos, não existe um ser humano livre. Não existe. O homem foi criado para ser servo de algo, ou de alguma coisa. O homem foi criado para ser servo de Deus. Quando ele pecou, ele se tornou servo do pecado, escravo de Satanás. Então, aqueles que não servem a Cristo, eles servem a Satanás. Eles servem aos seus pecados. Porque a Bíblia declara, olha, conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. A verdade vai vos libertar da vossa escravidão do pecado. E vai vos tornar escravos de Cristo. A verdade vai vos libertar, não para fazer o que vocês querem, mas o que Cristo como Senhor ordena para vocês fazerem. A verdade liberta o ser humano de tudo e faz dela um escravo de Cristo. O homem só é verdadeiramente livre quando se torna escravo de Cristo. A menos que ele seja escravo de Cristo, ele não é livre. Ele é escravo dos vícios, escravo da prostituição, do álcool, da angústia, do vazio, é afligido por solidão, é afligido por tudo. Qualquer coisa pode ser Senhor na vida daquele homem que não tem Cristo como Senhor. Nós vemos homens dominados por pó. Dominados por pó. Temos isso, pedra, homens dominados com isso, que não conseguem viver, dormir, se alegrar, se não beberem, se não fumarem. Eles são escravos disso. Você vê, então, quando o homem ele rejeita servir ao Todo-Poderoso, ele se torna servo de coisas insignificantes, coisas torpes, coisas desprezíveis. Não, nenhum ser humano é livre. Nenhum. Não existe ninguém livre. Não existe. Mas Cristo, ele fala assim, em João no capítulo 14, em João capítulo 15, verso 14, diz assim, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Mas eu não vos chamarei de servos ou de escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos dito e chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer, eu tenho revelado para vocês, eu tenho falado para vocês. Então Cristo fala assim, vocês me servem, vocês não são apenas meus escravos. Mais do que isso, vocês são meus amigos. Aquilo que pertence a mim, pertence a você. Vocês são um comigo. Diferente de Satanás e do mundo que escraviza as pessoas. Se vocês me servirem, vocês serão meus amigos. Vocês serão mais do que isso. Vocês serão meus amigos. O próprio Deus. Para que vocês vão ser amigos dele. Se vocês obedecerem aquilo que ele ordena, mas tudo. Olha, eu sei que ninguém vai conseguir obedecer tudo que a Bíblia ordena. Mas aquele que realmente tem temor e quer servir a Cristo, vai ficar tão triste quando desobedecer, como se fosse possível viver essa vida e obedecer tudo que a Bíblia diz. Então, ele se sentirá tão mal, ao desonrar o seu mestre. Aquilo vai produzir no coração dele tristeza, angústia, solidão. Irmãos, eu quero falar para vocês, falei que ninguém é livre. Nesse mundo existem muitos senhores, mas Cristo é o Senhor de todos eles. Cristo é o Senhor. Então, aqueles que servem a Cristo, eles sempre tiveram orgulho tiveram esse santo orgulho de se apresentarem como servos de Cristo. Então, Paulo, quando vai escrever as cartas dele, a mesma coisa que ele falei, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele mostrava que tem uma honra isso. O que nós temos desse título, dessa beleza que Paulo se gloriava, é apenas o título. É como se nós fôssemos servos, né? Sem serviços. Servos sem serviços. Então, olha, irmãos, não pode haver honra maior nessa vida do que servir a Cristo. Não existe. O maior título que um homem pode receber nessa vida é esse: servo de Jesus Cristo. Existe uma honra maior, um título melhor. Então, eu quero falar para você, não pensa que você lhe honra quando você lhe serve. É você que é honrado por servir esse Deus, esse Senhor. A honra é sua. Então, se naquela época era honroso ser chamado servo de César,
O escravo, imagina ser chamado servo de Cristo, que tem um reino cheio de glória, que pertence a Ele, pertence tudo. Olha, nós temos um Senhor que tem tudo. Não tem apenas um salário, Ele não vai nos despedir apenas com salário para encher nossos bolsos, mas com algo melhor, com algo maior, com a vida eterna, irmãos. Algo que nenhum salário nessa vida pode dar para você. Nenhum. A vida eterna, a paz. Ele nos dará algo que vai acabar com, não apenas com a nossa pobreza, mas com a nossa angústia, com as feridas da nossa alma, com a nossa solidão, com a nossa tristeza, com tudo. Você vai achar isso servindo ao Senhor. Ele tem tudo isso para aqueles que o servem. Então, Ele não nos despedirá de mãos vazias, irmãos. Não. Ele nos despedirá, Ele nos encherá o nosso coração de paz, de alegria. Assim conforme nós servimos Ele aqui na terra, Ele nos levará para o céu. Ele vai nos levar para o céu. Aquilo que começamos na terra, aquele servir, aquele adorar. Servir a Cristo, irmãos, não é apenas um mandamento. Não, é muito mais do que isso. É um privilégio. E nada, nenhum privilégio é maior do que isso. Nenhuma honra é tão honrosa, não sei se é assim que se diz, como essa de servir a Cristo. Isso aí, eu falo que é a honra maior. Nós lhe exaltamos aqui na terra, mas Ele nos levará para o céu, Ele nos receberá no céu. Nós recebemos Cristo em nosso coração e Ele nos receberá nos palácios celestiais. Ele nos receberá no céu. Nós nos recebemos aqui, cheio de lixo, mas Ele vai nos receber no local limpo, no palácio, no céu. A maior alegria dos anjos não está no céu, está lá com Cristo. É servir a Cristo. E nós teremos essa mesma alegria, não apenas por estar no céu, mas por estar lá com Cristo, servindo Ele, adorando, nos banqueteando com tudo aquilo que Ele tem. Eu falo para você que o nosso serviço para Cristo não é vão, não é em vão. Não pense que Deus se esquece daquilo que você faz, que você vai fazer ou que tem feito. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 15, no verso 58, diz assim: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Paulo vai falar: olha, o que vocês fazem para Cristo, Ele não vai esquecer. Vocês serão galardoados. Ele vai vos dar tudo pela graça e ainda vai vos dar mais aquilo que fizeram para Ele. Você vai receber tudo por graça. Ainda vai receber mais aquilo que fizeram por meio dEle, que Ele vos capacitou para fazer. É tudo graça, recompensa, tudo. Por receber, por servir a Cristo. Não existe uma honra maior que essa. Não existe. O nosso amor por Cristo, ele é medido por aquilo que nós fazemos para Ele, não por aquilo que nós falamos sobre Ele. Então, o maior medidor do nosso amor por Cristo é aquilo que fazemos. E é algo que todo mundo consegue ver. É o que todo mundo consegue ficar exposto. O escravo não é um escravo secreto. O servo não é um servo secreto. Você não obedece o teu chefe no trabalho de forma secreta. Não, todos nós conseguiremos ver, todos nós. Assim conforme Ele servimos aqui de forma pública, Ele nos receberá no céu de forma pública. Vamos ver Abraão, Moisés, Noé, os anjos, aqueles teus parentes que eram crentes, que morreram em Cristo, todos vamos encontrar eles no céu. Vale a pena servir ao Senhor. Não existe uma honra maior, não existe. Porque nós recebemos de Cristo muito mais do que nós merecemos. Vamos receber muito mais. O salário do pecado é a morte, mas nós recebemos graça. Nós temos que estar no inferno hoje, mas nós recebemos graça. Nos deu vida. Ele nunca vai se esquecer de nós. Nunca. Nunca. A Bíblia fala que Deus tem um memorial onde Ele anota absolutamente tudo que nós fazemos para Ele. Sirva ao exército, vai para uma guerra. Se você morrer, depois eles vão honrar você por um tempo. Mas depois de alguns anos, eles vão se esquecer de você. Mas servir a Cristo é diferente, irmão. Sirva a Ele, quando você morrer, Ele jamais se esquecerá de você. Ele vai estar com você na vida, na morte, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, em todas as circunstâncias. Cristo estará com você. Cristo, conforme o salmista diz, assim como estão os montes ao redor de Jerusalém,
Deus está ao redor e com os seus servos, com aqueles que os servem, tanto aqui como na eternidade. Olha, eu pense sobre isso, pense sobre esse Senhor, porque haverá um dia que, conforme Ele morreu com os braços abertos, conforme nós temos de servido com o coração aberto, Ele vai nos receber assim no céu. Não é em vão o trabalho que você faz, não é. Não é, meu querido. Então, eu convido você a pensar sobre isso, pensar sobre essa honra. Ele não vai nos pagar com dinheiro, irmão, porque o que Cristo tem para dar para nós, nenhum dinheiro compra. A vida eterna não se compra com dinheiro. Nós teremos um privilégio que os anjos têm de estar com Ele no céu. Eu vou terminar dizendo o seguinte, olha, Jesus, Ele morreu por ti por completo. Então, é uma tolice achar que Ele aceitará ser servido por metade, ou por parcialidade. Ele não aceitará ser servido assim. Então, meus irmãos, eu quero... Talvez vocês perguntem, então, como eu posso servir a Cristo? Como devo servir a Cristo? Como eu posso servir a Cristo? Então, em Lucas, no capítulo número 12, no verso 37, ele diz assim, bem-aventurados os servos, as quais o Senhor, quando vier, achar vigiar. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, chegando-se e os servirá. Então, Jesus está falando, olha, é bem-aventurado aquele servo, que quando Jesus Cristo se manifestar, achar aquele homem, aquele servo a vigiar. O que é servir a Cristo? Quando eu falo em servir a Cristo, eu me refiro em servir a Cristo com tudo que você tem, com tudo que você... Nós temos exemplos em Lucas 8:1, diz que havia algumas mulheres que serviam Jesus com seus bens. Em Mateus temos exemplo dos apóstolos que largaram tudo, que serviram Cristo com suas forças. Temos exemplo de algumas crianças que serviam Cristo com músicas, cantavam louvores, elas cantavam, Jesus falou, olha, é das criancinhas que se extrai o perfeito louvor. Então, servir a Cristo, Ele servir com tudo que você tem, com tudo que você, com absolutamente tudo, é se submeter àquilo que Ele ordena. Se nós irmos pelo princípio de que a igreja é o corpo de Cristo, devemos ver que qualquer pessoa que não serve a Cristo, não serve a igreja servindo a Cristo, também não está ao servir. O primeiro princípio é esse, é se unir com aqueles que estão a servir a Cristo. Amém? É se unir a Ele, a essas pessoas que estão ali a servir. Então, aqueles que amam a Cristo vão amar estar com aqueles que também amam a Cristo, que também estão a servir a Cristo. Então, o primeiro passo para servir a Cristo é isso, é união com o seu corpo visível aqui nessa terra. Porque é aqui, nós fazemos um trabalho coletivo, servimos de forma coletiva. O primeiro passo para servir a Cristo, crucial é esse. É deixar de servir o pecado. Esse é o primeiro sinal de alguém que está a servir a Cristo. Então, eu vou terminar, irmãos, falando o seguinte para vocês. Cristo, Ele já é o Senhor da sua vida. Lhe servindo, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mas ainda assim, Ele te recompensa. Você foi comprado e criado por Ele. Você não pertence a si mesmo. Você precisa dar-se ao Senhor e reconhecer Ele. Falar, Senhor, eu quero te servir. Eu sei que foi o Senhor que me criou. Cristo, Ele não pode ser o teu Salvador se primeiro não for o teu Senhor. Em Romanos, a Bíblia declara que se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, você será salvo. É reconhecendo Ele como o Senhor e se submeter a Ele como servo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o Senhor. Então, invocar esse nome com a intenção de se submeter a Ele. O que Deus une, o mundo não pode separar. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele não pode ser o Salvador de alguém que não se submete a Ele como Senhor, como servo. Ele é o Senhor. Mas hoje, Cristo se apresenta para você, né, como o Salvador. Irmãos, Cristo, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tanto no céu como no inferno. No inferno, Ele é conhecido como o Senhor da justiça. No céu, Ele é conhecido como o Senhor da graça e da muita misericórdia. Mas Ele continua sendo o Senhor em
nos dois lados, nos dois lugares. Cristo é o Senhor. Então, irmão, você não vai perder absolutamente nada servindo a Cristo. Não deseja apenas um Salvador que você não quer servir. Deseja um Salvador, tem o desejo de se submeter a Ele. O mundo hoje quer um Salvador, mas não quer se submeter a Ele como um Senhor. Tem um exemplo prático daquele jovem que procurou Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus falou: olha, você precisa fazer isso, vende os bens, reparte com os pobres e me segue. Então, aquele jovem queria um Salvador, mas não queria um Senhor para se submeter, para obedecer. Amém, irmãos? Pensem sobre isso. Pensem. E eu convido você a fechar os teus olhos e a meditar. E pensar que Cristo, Ele é o nosso Senhor. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos libertou do castigo do inferno. A nossa vida pertence a Cristo.